Salve, salve, Rocha Barak, tá me ouvindo? Tá conseguindo ouvir aí? A Ana entrou novamente aqui, a gente vai chamá-la novamente para parte 2, parte final. Os probleminhas de internet, né? Que parece que adora acompanhar a gente. Ana, eu vou te mandar o convite de novo, tá bom? Já vai me falando aí se você. Ah, você tá ouvindo então, tá ouvindo bem então. Aqui falou que você não está conseguindo participar. Veio uma mensagem aqui no meu Instagram falando que você não está conseguindo participar. Vou convidar de novo, tá? Convite enviado. Aí, voltou. Tá ouvindo? Olá, Tá agora ouvindo? voltamos. Tá, beleza. Eu vou deixar por enquanto assim, sem a imagem, porque eu vou até pedir desculpas para você, para todo mundo que está acompanhando a gente, porque eu não sei o que acontece, que eu comecei as lives esse ano e só comigo está acontecendo isso. Eu não sei o que que é. Não é a internet aqui, porque a internet tá boa, eu faço as outras coisas. E eu não desinstalei o Instagram, mas eu acho que vou fazer isso. E ele tá atualizado, então, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Mas vamos Faz seguindo. parte, faz parte. Bom, na parte um, né, antes da gente ser interrompida aí pela conexão, você comentava da importância das vozes femininas, né, indígenas na música, né? Sim, Aí se você quiser retomar então o seu pensamento, sua reflexão, fique à vontade, tá bom? obrigada. Obrigada, Feliz Dia das Mulheres, minha parente. Obrigada, atriz Len. Bom, retomando aqui, eu falo assim que a importância das mulheres indígenas na música, ela traz umas vivências cotidianas, umas vivências, uma realidade de muitos dos povos indígenas. E muitas das mulheres indígenas não pode compartilhar sua arte através das redes sociais, através das pessoas, porque elas não estão mais entre a gente. Então, nós que estamos agora no mundo artístico, nós precisamos sempre apoiar um ao outro, porque nós somos muito poucos artistas indígenas, dependendo ela do rap, de outros estilos musicais. A gente precisa de muitos apoios, de muitas força e também vindo de mulheres que não são indígenas. E nós temos agora, nos dias atuais, pessoas que apoiam causas indígenas, assim como o Salve Quebrada. Aqui eu já vi muitos artistas indígenas, principalmente mulheres, sendo entrevistadas também por Salve Quebrada, não só eu. E isso traz para a gente uma força muito forte que a gente consegue ter força novamente, porque não é fácil ser artista indígena, principalmente mulher. Primeiro porque nós, principalmente nós que somos Guarani Kaiowá, vimos de uma classe muito baixa. Segundo é porque nós somos mulheres. E, e a terceira é que as pessoas desvalorizam a gente, sabe? Nós, para muitas pessoas, na nossa própria cidade, município que a gente mora ou vive, assim, a gente não é valorizado. E isso acontece muito aqui no MS, principalmente com nós artistas. Aqui no MS, as pessoas estão me conhecendo como a primeira MC Guarani Kaiowá. Por que a primeira? Porque eu cheguei encarando as pessoas através da rima, metendo a cara, falando mesmo sobre nossa luta. E as pessoas ficam espantadas com isso também. Nossa, como ela tem força para isso e não vê o quantos de cicatrizes que eu levei para chegar até onde eu cheguei. Então, muitos dos parentes indígenas que estão me assistindo ou vai ver essa live depois, vocês vão se sentir muitas vezes solitários no caminho de vocês. Mas isso é só o aprendizado. Isso é para você se tornar mais forte.
e não desistam dos seus sonhos. Você que é artista, mulher, homem, nós estamos na resistência e nós somos capazes de conseguir. Para isso, nós temos que ajudar um ao outro. E assim como eu estou agora, as pessoas estão conhecendo. Com certeza, eu também vou trazer os outros artistas indígenas comigo. Na aldeia, nós temos bastante adolescentes, crianças, jovens que têm muito talento. Só que esses talentos precisam ser mostrados na mídia, através da rede social, nós artistas apoiando um ao outro. E isso que faz a gente ser diferente. A nossa música, seja ela rap nativo, outras músicas, traz exatamente isso. De a gente levar a nossa arte, mas sim também acompanhado com as nossas tradições, como o som do baracá, som do taquapu, som de vários outros instrumentos que usamos nos rituais. Então, e também a principal disso é a nossa língua materna. A gente cantar na nossa língua materna, que é um idioma que deveria ser muito valorizado pelo Brasil, né? A gente consegue deixar isso registrado para que as crianças que estão nascendo agora possam vir futuramente usar o nosso material que já está disponibilizado, para lembrarem, porque nos dias atuais nós temos muitos problemas com o nosso próprio idioma, porque as pessoas não valorizam o nosso idioma. Muitas vezes querem calar a gente para não falar a nossa própria língua. Isso aconteceu desde o início, desde a invasão das nossas terras. Muitas crianças, muitos nossos anciãos eram mortos por falarem a sua língua tradicional. E isso está acontecendo desde até agora. Então, o que nós artistas indígenas fazemos? Nós estamos construindo, estamos resgatando de novo aquilo que no passado a gente era proibido. Hoje em dia nós temos tudo, nós temos celulares, nós temos várias outras redes de comunicação para a gente mostrar a nossa arte. Só que nem todos também conseguem alcançar um público maior. Por quê? Às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, entra, fica 5 minutos, 2 minutos. Ah, é uma indígena que está falando. Sai, entra nas outras lives, depois voltam. Então, assim também acontece no nosso cotidiano. Quando a gente está assim, falando sobre nossa arte, sobre nossa cultura, as pessoas às vezes até tampam o ouvido. Nossa, de novo isso eu já sei. Mas a gente está continuando, a gente está falando, a gente está em busca do nosso sonho. E também de preservar a nossa cultura, a nossa língua materna através da música. É isso. Perfeito, Ana. É isso. E você falando da questão da língua materna, essa questão de querer, do apagamento, né? Isso tem nome, né? Isso é etnocídio, né? Porque a língua, o idioma, faz parte da cultura de um povo, né? Então, a partir do momento que você quer tirar essa língua, dizer que essa língua não existe, essa língua materna não existe, você está querendo apagar a história desse povo, né? E a gente sabe que aqui no Brasil são mais de 250 línguas indígenas, né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Mas é isso, essa fala é muito forte, é muito importante, né? Ela gerou aqui também alguns comentários aqui bem interessantes, que eu vou voltar aqui um pouquinho para ler aqui do pessoal que está acompanhando a gente, né? O Tomás falou aqui, ó, importante organizar criando associação, grupos e organizações, né? Ele fala aqui sobre a sua fala anterior a essa, e te também parabeniza aqui, né? Você é muito batalhadora e verdadeira líder, né? E acho que tem mais um dele aqui, ó, que eu vou ler também. A identidade cultural é maravilhosa forma de resistir e mostrar o valor da cultura, né? Da cultura de um povo. E é isso mesmo. Bom, a gente então tá chegando aqui já no finalzinho da live, né? Não sei se foi muito rápido para você ou se foi demorado, essas conexões aí, essa conexão não estava muito boa. Mas assim, Ana, conta pra gente aí um pouquinho como é que estão os projetos, como é que você está se organizando para esse ano, o que vem
Se tem alguma novidade, assim, uma palhinha, um spoiler que você pode contar para a galera que já te segue, que está aqui, né? E para a galera que te segue o Salve, né, também, e já te conhece ou não conhece, já ficou interessado, já gostou pra caramba tá? Conta pra gente um pouquinho aí, o que que você tem de novidade, o que que você tá planejando para esse 2022 que tá só no comecinho, né? É verdade. Nossa, para esse ano eu tenho muitas coisas que eu estou planejando. E algumas já estão prontas. Uma é minha atuação no audiovisual, que é com um grande escritor daqui do Mato Grosso do Sul, com o Henrique Pimenta, que ele Uau, me já deu essa gostei. oportunidade, de fazer uma radionovela. Então, quem ainda não ouviu, provavelmente vocês... Ah, não, peraí, eu estou me perdendo aqui. São muitas coisas que vêm na minha cabeça, eu não Muita sei por onde emoção. começar. E eu fiz, na verdade, radionovela, agora gravação no início de fevereiro. Fevereiro. Era para vai no ar ainda, agora no mês de março. Assim que for ao ar, eu vou compartilhar nos meus stories. Fiquem de olho nos meus stories. Onde, pela primeira vez, assim, que eu vejo, assim, que até mesmo eu falo assim, nossa, primeira vez que uma indígena vai participar de uma radionovela, assim, daqui da MS, como do meu povo, né? E Sim. para mim isso é de eu estar lá participando e ler assim os roteiros, fazer assim, sentir um pouco energia dos não indígenas, assim, porque eu sou a única que está fazendo que está no meio dos não indígenas, né? E isso é uma experiência muito incrível que eu já tenho para passar para o meu povo, através de dar dica, por exemplo, nos meus vídeos, como é. Não é fácil você pegar um texto, decorar, ou para você revisar e na hora você tem que, se você errar, você tem que improvisar. Então tem tudo isso. Então é uma resistência mesmo que eu estou vivendo, né, com esses trabalhos, que é uma novidade para mim, trabalhar como atriz, né, nessa área. E com isso também eu pude aprender o quanto quando nós indígenas, quando pegamos uma leitura para ver o quanto a gente se esforça muito para que a gente possa dar aquele trabalho do jeito que a pessoa merece, né? Do jeito que a pessoa queria que fosse. E muitas vezes a gente tenta dar o melhor da gente. E é o que eu tenho percebido com essa nova, né? Com esse novo trabalho que eu tinha feito, esse já está para sair. E também eu vou estar gravando mais música sobre, na verdade, um clipe sobre o assédio, né? Assédio é Sim. um tema muito debatido, assim como o feminicídio, né? Sim. E esses são, para quem está na live, né? Tem só 5 pessoas, mas até em junho, assim, tá saindo. Só que tem um porém. Eu sou artista independente, eu não tenho. Muitas pessoas acham que a Naranda tá rica agora. Não, não tô rica, gente. Sou apenas uma artista independente. Eu não. E muitas vezes as portas que são abertas para mim, eu vou mais como voluntário do que ir recebendo algo, entendeu? Então, Sim. é uma luta que eu enfrento também. Eu tenho muitas coisas que eu quero realizar, mas o que falta é porque a gente vive num mundo onde tudo é pago, né? Então, Sim. eu enfrento também esses desafios. Por isso, eu criei uma vaquinha online que está no link da bio da minha Boa. página. Se alguém quiser dar uma ajudinha lá, com R$ 5, R$ 2, eu estou aceitando. Isso para fazer o quê? Eu não tenho equipamentos assim profissionais, eu não tenho, por exemplo, um DJ, eu não tenho microfone, tanto é que agora eu tô sem microfone, eu tô sem nada, só apenas eu tô com a luz da casa mesmo, meu celular e meu sonzinho, só. Então eu tô nessa luta ainda, nesse sentido de ter instrumento, essas coisas, ainda eu não alcanço, apenas as pessoas estão me conhecendo, agora que eu tô começando a levar
as pessoas levar a sério mesmo o meu trabalho, eles vê que eu não tô para brincadeira, que eu vim para ficar, eu vim para brilhar, assim como a lua, né? E as pessoas estão me acolhendo. Então, para quem quiser dar uma força, ajudar a Narandá, é só vocês entrarem no meu link da vaquinha que está na bio e vocês estarão me ajudando. E futuramente o trabalho vai sair. Então, esse que o Thiago está perguntando, o que, que você está preparando? Sim, eu quero realmente fazer muitas coisas, mas eu não posso por causa que exige o pagamento, né? Tudo tem o seu preço, digamos assim. E por enquanto eu estou fazendo alguns trabalhos na atuação de radionovela e pensando ainda gravar alguns videoclipes, mas isso depende muito, como eu já falei, de mim, assim, como eu sou artista independente, e depende muito dos meus seguidores, né? Se os meus seguidores quiser ver alguma coisa, vai me ajudar no link da bio, vai mandar R$ 1, Com R$ 2, e com certeza. isso vai se aumentando, né? E eu tenho essa esperança, que nem eu falo, eu tenho esse sonho, sabe? Eu tenho esse sonho de, por exemplo, a gente vê os artistas não indígenas quase todo mês lançando uma coisa nova para o público, né? E nós que somos artistas indígenas independentes, já é muito mais difícil, mas a gente está ali, a gente está tudo, o trabalho já está tudo pronto, só falta as pessoas que nos ajudem assim, para que possamos levar esse para o público. E são coisas incríveis, eu tenho umas coisas que ninguém tem assim, digamos, é só meu. Então, para isso trazer ao público, precisa de muito apoio, de muito esforço, de muito trabalho, assim, para alcançar. Então, é isso, é um dos desafios que eu enfrento. Então, por isso, ainda eu não tenho, digamos assim, pode ser que lá para o final de junho, julho, por aí saia algum clipe relacionado que eu já falei sobre assédio, algo assim. Mas eu tô torcendo muito, espero que alguém, né, que possa me ajudar, né? E é isso, Thiago, é uma luta que realmente nós artistas indígenas estamos passando. Sim, sim. Eu fiquei muito feliz aí com as novidades, com a empolgação com os projetos. E para a galera que tá mais perto, né, de você, de Mato Grosso do Sul, a galera aí que é do audiovisual, a galera que é de produção musical, produção cultural, galera que puder dar uma força, vamos se juntar, porque essa causa é uma causa de todos nós, né? Todo mundo sai ganhando com isso, né? Vamos se fortalecer como, por exemplo, assim, aqui a gente faz muito também, né, Narandá? A gente se junta muito aqui com os artistas independentes. E aí tem o pessoal do audiovisual ali que faz o clipe, tem gente que dá música, tem gente que tem estúdio, e aí grava a música ali, e edita, faz edição. Então, a galera que estiver acompanhando aí, que for desses campos de atuação e puder dar essa força também, vai ser muito bem-vinda também para Narandá. E a ajuda financeira também, que também é muito importante, né? Como ela falou, É tem um verdade. link Uhum. na bio dela, da vaquinha, que qualquer valor vai ajudar muito aí para ela juntar e executar, dar início a esses próximos projetos. E agora, então, só para encerrar agora mesmo, Ana, deixa uma mensagem para a gente aí sobre o Dia Internacional da Mulher, para que a gente saia daqui com uma reflexão, né? Uma reflexão vindo de uma fala muito forte, vindo de uma guerreira como você é, uma artista, uma grande artista que você é. Deixa uma mensagem aí para a gente encerrar a nossa live. Uma mensagem assim que eu quero deixar, quando eu falo de mensagem, assim, a primeira coisa que me vem na mente principalmente vindo das mulheres. As mulheres que não estão mais entre a gente, as mulheres que já sofreram muito. E hoje é o Dia da Mulher, né? E as pessoas dão hoje para que possamos juntar a força. E nós somos a força para nossas crianças, né, que estão agora nas aldeias, na cidade, nas favelas. E nós somos a esperança para nossa futuras gerações. Então, por isso, nós devemos nos manter com muita força, com muita esperança, né? E acreditar na gente mesmo. Em primeiro lugar, acreditar em você.
Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas vão falar da sua arte, não importa a opinião deles, o importante é que você se sinta bem com sua arte, que você está fazendo certo, você está sendo a voz do seu povo, e isso é o que faz a gente ser diferente no mundo, porque a gente tem muitos conhecimentos para transmitir através da nossa arte, através da nossa resistência. E eu acredito que todos os indígenas têm um pouco, né, da ancestralidade falando diretamente. Se eu estou aqui falando sobre tudo isso, talvez não seja eu, talvez seja a minha ancestralidade, ou trazendo essa esperança, né, para aquelas pessoas que estão se sentindo lá embaixo. Ah, eu não vou conseguir, eu vou parar. Não, você não deve pensar isso. Você tem que acreditar em você para que as coisas possam acontecer com você. As coisas não vão vir fáceis, você tem que lutar muito, 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 e com muitas cicatrizes, você vai conseguir ser o que você é e sempre dar o melhor de você. Você que é mulher que está me assistindo, se você se sente muitas vezes triste, você homem que está me assistindo também, muitas vezes se sente triste, tenta ouvir uma música dos artistas indígenas, com certeza o seu dia será melhor, a sua tarde será melhor, a sua noite será melhor. Nós temos vários artistas espalhados no Brasil, é só vocês procurarem artista que vocês seguem, artista que vocês adoram o trampo, com certeza vocês vão se sentir mais aliviados. Ah, eu tô triste agora no meu quarto, vou chorar. Chore, mas chore escutando a música ancestral, que isso vai trazer uma nova ideia, uma nova esperança para o seu dia amanhã. Então, isso que eu queria deixar para vocês, e muito obrigado a todos que sempre me acompanham, que sempre estão comigo nos meus piores momentos de vidas, e agradecer também a Salve Quebrada por essa oportunidade. Se vocês estiverem precisando mais de algo para a gente dialogar, é só dar aquele toque que eu vou estar vindo aqui correndo para a gente poder dialogar. E gratidão a todos que sempre me mandam um presentinho. E se alguém quiser me mandar aquele presentão também, o meu link já está na bio, como eu já falei. O Tiago vai ser um que vai me ajudar, né, Tiago? Com certeza, sempre. E agradecer também a todas as mulheres que estão aqui presentes na live. Hoje é o nosso dia, você é a força do seu povo. Vamos seguir juntas, que a gente vai alcançar um mundo melhor. Muito bom. A Narandá não economiza na emoção nas palavras, hein? Sensacional. A gente fica muito feliz, mais uma vez, de ter tido esse encontro aqui. Em nome do coletivo, eu quero te agradecer mais uma vez. Espero que a gente possa ter outros encontros assim, virtuais, presenciais também. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também a todos que estiveram com a gente aí, que mandaram mensagens, que mandaram seus comentários. Quem não segue a Narandá ainda, que está aqui do que é do Salve, é só clicar aqui em cima, aqui, ó. Aí vai acessar aqui o perfil dela também. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. A próxima live do Escuta Quebrada é no dia 15 desse mês, Massa. com um tatuador indígena, um artista indígena. Tá? Que massa, É que isso massa. aí. Boa noite, Muito obrigado, Osiel. então, mais uma vez. Para você. E gratidão a todos que estavam aqui presentes, meus parentes indígenas também. Então, tchau, tchau. Tchau, Tiago.